Olá, sejam muito bem-vindos aos 5 Perguntas para o CFO Rio de Janeiro, a websérie da Assets focada exclusivamente no desenvolvimento de carreira do profissional de finanças. Neste episódio, recebemos Andréa Viegas, a CFO da TIM. Com mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações, sendo 17 deles focados e dedicados à TIM, Andréa construiu uma longa e sólida trajetória na área de finanças. Vamos conhecer a jornada de sucesso de Andréa e explorar um pouco mais sobre seus desafios. Venha conosco. Eu sou formada em administração de empresas, tenho 2 MBAs. Primeiro fiz um MBA de RH, que para mim foi super positivo até como desenvolvimento pessoal, e tenho um MBA em finanças. Trabalho em telecom há muitos anos, mais de 20 anos em telecom, sempre no Rio, fiz startup e atualmente estou na TIM já tem bastante tempo. É minha segunda passagem pela TIM, mas já trabalhei também em empresas de oil and gas, já trabalhei em empresa de engenharia, de projeto de engenharia. Além da área financeira, trabalhei em marketing, trabalhei na própria área de engenharia de telecom, da TIM, trabalhei numa posição de planejamento estratégico, mas o meu coração sempre foi finanças. Então, nessa posição atual de CFO, eu tenho 2 anos. Antes eu era diretora sênior de planejamento e controle. A área de finanças que eu sempre gostei mais e atuei mais fortemente foi em planejamento e controle. O setor de telecom no mercado brasileiro é um setor bastante intenso, né? E uma coisa que eu gosto muito, e por eu estar nele há bastante tempo, a gente não tem problema com monotonia. É sempre uma novidade, é um setor muito intenso. Agora, é um setor também bastante difícil, né? Telecom, você sempre teve uma competitividade muito grande, especificamente móvel. Hoje, essa competitividade da móvel migrou um pouco para fixa. Então, hoje, em banda larga, você tem uma competição muito grande. Você também tem a questão da infraestrutura. Infraestrutura no Brasil, a gente é um país de tamanho continental. Então, você tem hoje ainda investimentos em 2G, uma tecnologia que é totalmente obsoleta, e você tem que continuar investindo já no 5G e todos os novos Gs que vieram. Então, a infraestrutura é uma coisa que é um desafio muito grande, porque a questão das torres, que você tem que estar sempre renovando, a própria manutenção delas. Agora, também é um mercado de muita oportunidade. Por essa constante evolução, também te traz muita oportunidade. A tecnologia, que é um desafio pela questão do investimento, também é uma oportunidade pela questão de novas frentes que se abrem. O 5G é uma coisa que traz a gente ainda está no comecinho dele, ele tem uma expansão enorme, IoT, telemedicina, tem uma avenida aí de crescimento muito, muito significativa. E novas parcerias, né? A telecom, ele hoje é uma coisa que até às vezes falam, as pessoas acham que é commodity, ninguém mais nem quer pagar pelo celular, mas ao mesmo tempo ninguém vive mais sem, né? Tem que ter uma capacidade de ler, saber o que está lendo, entender os dados e principalmente enxergar tendências nos números, né? Números, eles mostram muito a tendência, mas você tem que saber enxergar. Então, a capacidade analítica é uma coisa que eu acho que é essencial para um profissional de finanças. Resiliência, porque é uma área de pressão, é uma área que está sempre trabalhando com prazo curto, então você tem que ter uma resiliência grande. Eu sempre gostei de ser um financeiro próximo do negócio, como eu falei. Eu acho que é muito importante esse equilíbrio do financeiro, que ele não pode ser a área que vai bloquear o crescimento da empresa, mas, ao mesmo tempo, é a área que vai dizer, não, isso aqui é um caminho que vai me dar um retorno e um caminho que não vai dar. E tem um fator também que é importante, que, por exemplo, uma empresa de telecom que ela está sempre investindo, tem alguns tipos de investimentos que eles são estratégicos e que não necessariamente vão te trazer retorno financeiro. Então, você tem que saber dosar isso. E aí você vai compensar em outros lados, em outras coisas. Então, para mim,
uma área muito importante é a questão do controle de custos, mas no controle, não de corte, no controle de saber usar os recursos fazer a melhor alocação de recursos, onde vai ou te dar retorno ou vai te colocar numa situação, uma posição estratégica. Às vezes, por exemplo, você tem uma conta, vou dar um exemplo de telecom, uma conta de B2B que é de um governo, que não necessariamente você vai ter que colocar uma torre específica, fazer um investimento na rede específico, só que é estratégico, você quer entrar ali. Então, essa dosagem é super importante. A outra coisa a área financeira, ela muitas das vezes costuma ser mais conservadora, que faz parte, eu brinco que a área financeira muito criativa, o presidente da empresa é preso, então, só que você também tem que saber dosar esse conservadorismo, porque você tem que ver o que está acontecendo, tem que saber realmente estar sempre vendo o que tem de inovação, o que se adapta, o que cria valor e o que você consegue aumento de produtividade. Não só da financeira, eu acho que esse é um papel que os líderes têm que fazer. Primeiro que a empresa como um todo tem que abraçar, né? Eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que abraça muito isso. Agora, é um trabalho constante, né? Então, assim, eu acho que o exemplo tem que vir de cima, então os líderes têm que estar empenhados nisso. Eu tenho um orgulho muito pessoal, eu tenho uma equipe de 445 pessoas, onde eu tenho 57% de lideranças femininas, 38% de lideranças negras e sou a única área que tem liderança com PCD. Então, mas isso não é que a gente conseguiu isso de ontem para hoje, isso é uma coisa constante. De novo, numa empresa que também entende que é muito importante. Então, tem toda uma questão de treinamento, tem toda uma questão de como se coloca as coisas com transparência e também o desenvolvimento de expertise, né? A diversidade é fantástico. E assim, é sempre muito bom você ver um ponto de vista diferente. Eu acho que isso é uma outra coisa, até voltando um pouco, acho que um bom líder é aquele que gosta de ouvir um contra-argumento. Tem mudanças aí. Bom, no Brasil nós temos uma tremenda mudança que é a reforma tributária, então todo mundo vai ter que se adaptar a essa, que vai ser um período bastante desafiador. Agora, mudanças tecnológicas, a inteligência artificial, estamos aqui no início, blockchain é outra coisa que vai afetar muito a área financeira. Tem que saber ler, né? Eu costumo brincar que, assim, no início, a inteligência artificial, o pessoal vinha para mim e falava, então, vamos implementar aqui essa área, preciso de mais 10 pessoas para fazer a inteligência artificial. Não, é o contrário, a inteligência artificial é para criar eficiência. Só que eu acho que o financeiro, nessa toda a questão tecnológica, ele, na minha opinião, ele está numa posição muito confortável, porque tem uma questão de análise crítica que nenhuma máquina vai conseguir fazer. Então, te respondendo, o profissional, o que vem pela frente, vem aí uma mudança tecnológica grande, né? Não só no mundo como no Brasil. Só que o profissional financeiro, ele tem que desenvolver exatamente isso, a questão da análise crítica. A análise crítica para uma área financeira é essencial. Olha, tem uma frase que eu gosto muito, eu já falo ela algumas vezes, que é Life is what happened to you when you're busy make another plans. É do John Lennon, uma música que ele fez para o filho dele, e para mim é muito isso. Você pode fazer milhões de pensar, eu acabei de me formar, já tenho minha carreira toda desenhada. Não é isso. É o que vai acontecendo conforme vão surgindo as coisas, você tem que saber ler as oportunidades também que tem. Lógico que você tem que fazer algum tipo de plano, mas no final o que acontece é ali no dia a dia, as oportunidades que aparecem, que você consegue enxergar nelas e seguir, acreditar no seu coração.